Olá a todas e a todos. Dando continuidade ao nosso curso, hoje teremos como questão orientadora a seguinte pergunta, né? Vestir a camisa da empresa ou camisa de força, né? Essa é a nossa pergunta de hoje. Em que consiste essa técnica de se vestir a camisa da empresa, ou essa estratégia muito comum no ambiente organizacional, né? Até onde nós estamos vestindo uma camisa da empresa mesmo, ou estamos vestindo uma camisa de força em que estamos abrindo mão da nossa identidade em prol dessa organização aí que vende essa ideia, né? Para responder essa nossa pergunta, né, iremos recorrer então hoje a esse indivíduo aqui. Trata-se de Herbert Simon, foi um economista americano, chegou a ganhar um prêmio Nobel, né, na área de tomada de decisões, e a teoria dele, que influenciou vários economistas da área, e as questões comportamentais no ambiente organizacional, podem responder à nossa questão, né? Então, ele ganhou um prêmio Nobel em Economia em 78, e a chave da contribuição dele foi analisar as tomadas de decisões nas organizações, né? Esse livro aí, Comportamento Administrativo, que deu origem, inclusive, à própria teoria comportamental, que engloba as questões dos fatores higiênicos, dos fatores motivacionais, da pirâmide de Maslow, tudo sobre a influência da dita escola de recursos humanos, dos primeiros experimentos ali de Hawthorne, né, 1930, 35. Mas o que tem a ver a teoria das tomadas de decisões com vestir a camisa das organizações, né? Bem, a grande contribuição dele foi o seguinte: essa charge aqui representa muito bem, né? O sujeito resolve, por exemplo, escalar um pico de uma montanha super complexa, né? Só que esse sujeito, como assim? Metade do caminho, meu amigo, tem a volta, né? Ele planejou a ida e esqueceu da volta nesse processo, né? O que isso tem a ver? Isso tem a ver que nós estamos dizendo o seguinte, que as tomadas de decisões nas organizações, em qualquer organização, na sociedade, sempre quando nós tomamos uma decisão, ainda que a gente use da razão, que a gente faça um bom planejamento, que a gente tenta mensurar os diversos cenários possíveis, essa decisão ela sempre será limitada. A nossa razão é limitada, logo a gente nunca consegue tomar a decisão ótima. A gente toma, na maioria das vezes, a decisão boa e olhe lá, porque a nossa razão ela é limitada, né? Então a gente tem que pensar muitas vezes, né, nessa impossibilidade da maximização das tomadas de decisões. Não que a gente tenha que aceitar a posição medíocre, não é isso, né? Mas que dificilmente a gente consegue tomar a melhor decisão. Com base nessa teoria, né, o Prêmio Nobel de Economia de 2017 ilustrou isso, né? O estudo dele foi mostrar o quê? Que o indivíduo, quando toma decisão na sociedade, quando ele compra, né, quando ele toma uma decisão, essa decisão que ele toma, ele nem sempre se move pela melhor decisão estratégica, né? Ele faz uma contabilidade mental, e nessa contabilidade mental ele se equivoca ao decidir. Então, por exemplo, uma pessoa resolve comprar um carro e ela acredita que está tomando a melhor decisão naquele carro, e para justificar a sua decisão, ela faz uma contabilidade mental, que o carro muitas vezes vai valorizar, que o carro vai fazer com que ele tenha uma redução dos custos de transporte, já que ele estava pagando Uber e tudo mais, né? Só que muitas vezes nessa própria justificativa não analisa os custos desse veículo. Claro, vai depender do veículo, obviamente, né? E aí, por uma decisão emocional, eu quero adquirir um carro, o que não tem problema nenhum, ele vai se justificar em outros aspectos que muitas vezes não condizem com essa decisão, né? Não quer dizer que a pessoa não possa ter um carro e que ter um carro é uma decisão irracional, não é isso. Mas que muitas vezes as tomadas de decisões elas são irracionais. Não é por menos que o setor de marketing, que a gente vai ver mais na frente nesse curso, ele adota esse tipo de estratégia, né? Para que os indivíduos comprem exatamente em momentos, muitas vezes, de vulnerabilidade, em que a racionalidade está frágil. Eu tenho uma colega que ela desenvolveu a tese de doutorado dela na área de marketing, e que ela buscava compreender uma correlação entre mulheres menstruadas e hábitos de consumo compulsivo nesse período. Só que o mais interessante, mulheres menstruadas, o hábito de consumo compulsivo, por meio das estratégias de marketing para incentivar esse tipo de consumo nesses períodos, né?
O que ilustra como que as tomadas de decisões muitas vezes são irracionais. Enfim, mas o que que isso tem a ver com vestir a camisa da empresa, né? Vamos para o caso das organizações, né? Quem toma decisão numa organização geralmente é o chefe, né, o poderoso chefinho, ou é você, o indivíduo que decide, né? Nós temos a crença muitas vezes que as decisões são tomadas de cima e que o trabalhador simplesmente acata, né? Ele não tem poder de decisão. Quem decide vem de cima, ou quando ele decide muito pouco, né? Essa era uma ideia de uma visão do Homo econômicos. Mas Simon vai dizer que não, que todo indivíduo na organização ele toma decisão. De cima a baixo, todos tomam decisões. Claro que com pesos diferentes, mas todos tomam decisão. E aquele indivíduo que está na parte de baixo da pirâmide, ele muitas vezes toma decisão. Se vai acatar a ordem do superior ou não. Se ele vai acatar, se ele vai aceitar a crítica, ou se ele vai partir para a ignorância, meter a mão na cara do chefe dele. Isso é sempre uma decisão. Claro que ele vai ponderar, né? E aí muitas vezes ele não vai tomar a pior decisão e agredir o chefe dele. Mas ele sempre opta, todo dia, por decidir se ele vai trabalhar ou não, se ele vai mentir ou não, que está doente, se ele vai arrumar no atestado ou não, se ele vai boicotar essa empresa ou não. Então, essa compreensão que muitas vezes no planejamento, né, se esquece que o trabalhador toma a decisão, é o que a Herbert Simon vai dizer o seguinte: olha, primeiro, as decisões são limitadas, e segundo, todos tomam decisão. Então, por mais que a gente faça um planejamento, a gente tem que entender que durante o processo de execução, aquele trabalhador ele vai estar sempre decidindo se ele vai executar essa função ou não, e da forma que a gente espera ou não, né? Isso perpassa o quê? Isso perpassa um conflito organizacional, que a todo momento aquele que toma a decisão, ele coloca em xeque os interesses deles, organizacionais, os interesses individuais com os interesses organizacionais. Toda decisão perpassa. Isso atende a quem? Ao meu interesse ou da organização? O grande esforço, claro, do setor de gestão de pessoas é lidar com esse dilema, é fazer com que os interesses individuais ou se alinhem com os interesses organizacionais, ou que os interesses individuais, na maioria das vezes, se sobreponham aos interesses organizacionais. Ou seja, que aquele trabalhador acate a decisão de cima, que acredite naquela decisão, né? Essa é uma charge que ilustra esse conflito entre interesses individuais e organizacionais, né? Então, por exemplo, a galinha, né, diz o seguinte: olha, tá vindo alguns missionários aqui, né? Imaginei que a gente poderia ofertar aí para os missionários o café da manhã, bem americanizado, à base de bacons e ovos. O que você acha, né? Aí o porquinho vai dizer: olha, boa ideia no teu caso, né? Porque para mim requer muito mais do que boa vontade. Ou seja, esse exemplo vem mostrar que muitas das decisões em que nós tomamos e decidimos vão contrário aos nossos interesses individuais. E aí o indivíduo decide se ele vai ou não acatar esse tipo de decisão, né? Por isso que a importância das organizações de atrelar os objetivos organizacionais aos interesses individuais. Ou seja, por isso a importância de uma gestão de pessoas que convença o trabalhador a vestir a camisa. Quando ele vestir a camisa, ele vai sobrepor muito dos seus interesses individuais aos organizacionais. Claro que no discurso, a grande sacada vai dizer que, olha, esses teus interesses individuais, eles estão totalmente alinhados com os interesses organizacionais. Então você está pensando em você também. Você não está sendo altruísta de abrir mão de você. Você está pensando em você e na organização. Essa é a filosofia da lógica do se vestir a camisa, né? Vamos, por exemplo, ilustrar alguns conflitos entre interesses individuais e organizacionais. Então, por exemplo, muitas vezes a disputa entre departamentos numa empresa, né? O setor de finanças muitas vezes tem como meta no final do mês reduzir os custos da organização. A meta é: vamos reduzir custos, né? O setor da produção pode ter uma outra meta, aumentar a produção. Ainda que aumentar a produção pode implicar o quê? No aumento de custo. Então, esse conflito de departamentos, claro que o planejamento tenta conciliar e alinhar os objetivos, planejamento estratégico coletivo, essas coisas todas, né? Mas há esses conflitos de interesses, ou ainda, né, um conflito clássico, né? Um indivíduo que quer crescer e quer colocar o interesse dele sobre o interesse da organização. Então, para ele crescer, ele pode favorecer o setor que ele está inserido, prejudicando a organização de um modo geral, né? Então, são conflitos de interesse. Como lidar com esses tipos de conflitos? Aí? São exemplos que, a todo momento, observa-se
essas disputas entre departamentos, entre funcionários, entre gerências, entre diretores que jogam funcionários contra funcionários, que muitas vezes interessados nos próprios objetivos, né? Não no objetivo geral da organização. Para lidar com isso tudo, temos como estratégia tira a camisa, né? Para evitar que um funcionário do McDonald's coma no Burger King, ou um caso emblemático, né? Que um funcionário da Pepsi beba Coca-Cola, tá? Esses dois exemplos parecem um tanto quanto exagerados, né? Mas vestir a camisa da empresa perpassa essa dimensão um tanto quanto subjetiva. Vamos para alguns casos aqui, né? O vestir a camisa é amar o ambiente de trabalho, é se identificar, é colocar os seus propósitos alinhados com o propósito das empresas. E essas organizações adotam várias estratégias para tentar captar ou alinhar esse tipo de objetivo organizacional com o individual. Então, por exemplo, rituais, cerimônias diárias, o discurso da família, a criação de um hino empresarial que todos cantam pela manhã, são algumas dessas estratégias de se vestir a camisa. Vamos para alguns casos aqui bastante interessantes, né? Eu peguei aqui a fala uma entrevista, né, com um dos vice-presidentes de operações da Ambev, que ele fala o seguinte: olha, o meu patrimônio todo está lá na Ambev, né, e de muitos também, né? A gente está cuidando de algo que é nosso, a Ambev é nossa, disse o vice-presidente de operações da Ambev, né? Quando lhe questionam sobre a forma como ele e outros ambevianos enxergam a empresa. Vejam que interessante a etimologia ambevianos. Na última videoaula nós falamos dos Amazonians, né? Agora são os ambevianos. Ou seja, agora eu tenho um nome, eu faço parte de pertencimento de uma cultura organizacional e eu não sou mais um simples cidadão, eu sou um ambeviano, né? E o que eu faço? A gente olha que nem uma padaria, né? Olha para o caixa todo dia. A gente ajuda muito o fato de que não tem parede, ou seja, eu começo a me preocupar com a empresa vai fazer parte de mim, é a nossa organização. Claro que você pode questionar esse funcionário, então você é um sócio majoritário? Não, eu tenho faíscas de migalhas acionárias, mas a empresa é minha. É interessante que o caso da Ambev, tenho amigos que trabalharam na Ambev, e que eles diziam para mim: olha, professor, ou Daniel, quando eu comecei a trabalhar na organização, eu parei de tomar Coca-Cola. Eu só tomava Pepsi. E eu perguntava, mas porque é proibido? Ele, não, porque faz parte da cultura, a gente introjeta a cultura, e eu parei de tomar. Então eu parei de tomar, na época, eles comentavam, né? Eu parei de tomar Heineken. Né? Acho que foi um dos meus maiores arrependimentos, um dos meus amigos me disse, né? Quando eu trabalhava. Porque a cultura da Ambev era tão forte, essa cultura ambeviana, que o indivíduo privava o próprio consumo, né? Então eu peguei algumas questões interessantes aqui, né, sobre a própria questão da Ambev, né? Não é raro ouvir falar desse perfil ambeviano. O que é o perfil ambeviano? É uma atitude chamada, forjada numa seleção. Como é que funciona isso, né? É uma seleção meticulosa de profissionais que entram na organização, e na seleção natural de quem fica, né, pelo processo da meritocracia, se a pessoa não for boa, ela perde o lugar, né? A fila anda para dar espaço a quem tem talento. O reconhecimento dos talentos, representado por promoções e bônus, é o que justifica essa cultura ambeviana. Não se pode tratar iguais pessoas que são diferentes. Então há um discurso, claro, da meritocracia, né? Esses discursos da meritocracia estão sempre alinhadas aí a essa perspectiva de se vestir, claro, a própria camisa da organização, a começar por essas dimensões subjetivas, né? Peguei uma outra empresa, né? A Magazine Luiza, agora conhecida como Magalu, e que tem expandido muito as suas ações no mercado. Tá? Peguei o próprio site da empresa, né? Na época que a diretora que a CEO da empresa ainda era a mãe, né? A Luiza, né? Agora é o filho. Veja que interessante, no próprio site da Magazine aqui. Inspirar, tá? Missão, visão, valores, princípios, lançamento do credo, rito de comunhão. Qualquer semelhança com credo, creio em Deus Pai, rito de comunhão, não é mera coincidência com os rituais religiosos, né? Ao rito junino, ao rito de Natal, né? Todos esses fatores para fortalecer essa identidade, esse vestimento da camisa da empresa. Fiz questão de pegar uma matéria aqui do ano de 2009, para quem não sabia, né?
Como que funciona esse rito da Magazine Luiza, né? Chega a seus escritórios, funcionários geralmente às segundas-feiras, né, às 7 horas, às 7h45 da manhã. Esses funcionários se reúnem no pátio da Magazine Luiza, né, do centro de distribuição. O que eles fazem? Eles começam a cantar o hino nacional, seguido do hino da Magazine e um Pai Nosso, né? E aí, em seguida, os funcionários discutem as metas e os problemas. E esse ritual se repete semanalmente em todas as lojas da rede. E aí você vai criando uma cultura através de ritos para que os funcionários comecem a compartilhar e vestir a camisa dessa empresa, né? É claro que isso tem sérias implicações nessa política de se vestir a camisa. Não só o caso da Amazon, como o caso da Ambev, né? Então, por exemplo, a Ambev ela foi indenizada em R$16.000 porque obrigou um dos seus funcionários, né, a cantar diariamente uma marcha de guerra, aos gritos e berros, né, de baixo calão, né, numa reunião diariamente, né? Isso foi considerada, inclusive, uma forma de assédio no ambiente de trabalho. Eu peguei uma outra matéria aqui, de 2012, que a Ambev também foi condenada por obrigar um funcionário a fazer a dança da boquinha da garrafa e passar óleos em garotas de programas na presença de outras vendedoras, porque o funcionário não conseguiu bater as metas. E aí o modo de punição foi que o funcionário tinha que fazer isso daí. Alguns outros relatos ainda, né, segundo o depoimento da juíza, né, é que alguns funcionários tinham que dançar vestidos de mulher, fazer flexões e tomar refrigerantes de outras marcas, o que deve ser terrível para um beviano, né? Temos ainda um caso interessante, para não ser injusto, né? Ainda sendo injusto, né? Para não ser injusto com a Ambev, de um funcionário da Coca-Cola que ele foi demitido por beber Pepsi. E aí o que aconteceu? O supervisor dele viu que ele estava bebendo Pepsi e demitiu, né? Então, assim, isso mostra como que essa questão da cultura e de vestir a camisa de uma organização vai até as últimas consequências. Você não só tem que consumir o produto dessa organização, como você só pode consumir o produto dessa organização para você vestir a camisa dessa empresa, fielmente colocar os seus objetivos em prol dos organizacionais. Recentemente, não sei se recentemente, não, 7 anos atrás, o Tribunal Regional condenou a Magazine, inclusive, por um dumping social, né? Ou seja, por reduzir os direitos trabalhistas, né, na casa de 1,5 milhão de reais. Ele condenou a Magazine em 1,5 milhão porque estava reduzindo os direitos trabalhistas desses funcionários que vestiam as camisas, né, e que gerava uma concorrência desleal com o setor. Aqui cabe uma reflexão, né? Como vestir a camisa de uma empresa que muitas vezes prejudica os meus benefícios, né, os meus direitos trabalhistas. Agora não é mais um problema, né? E recentemente, vocês ficaram sabendo, né, a própria Magazine Luiza foi condenada em 10 milhões por estabelecer cobranças indevidas durante os seguros que estabeleciam na aquisição de produtos, né? Estou trazendo essas matérias todas, né, para criticar essas empresas em particular, mas para mostrar que é uma contradição inerente nesse processo. As empresas defendem muitas vezes o vestir a camisa, mas esse vestir a camisa, quando o interesse da organização se sobrepõe ao do trabalhador ele se torna pulverizado, né? Então esse exemplo, tanto das questões de assédio, mas principalmente dessas questões macro de direitos trabalhistas, de fraudes ou de enganos, são questões que mostram que talvez essas organizações colocam vestir a camisa muito mais como uma camisa de força, né? É por isso que eu trouxe uma matéria aqui, uma entrevista de 2018, com um professor da Federal do Paraná, que ele vai dizer o seguinte: olha, o que está acontecendo com essas grandes empresas, com esses modelos modernos de organização? Eles estão sequestrando a subjetividade, a identidade do indivíduo. Por quê? Né? Essas empresas, por exemplo, oferecem tempo livre para jogar videogame, áreas de descanso, brincadeiras, porém elas não controlam mais a jornada de trabalho de uma forma convencional, né? Só que ao invés de oferecer uma liberdade, o que essas empresas estão fazendo? Elas estão sequestrando a subjetividade, a alma do indivíduo, já que ele já está tão identificado com a organização que ele não compreende que ele precisa controlar o tempo dele.
ele já não consegue fazer mais uma distinção do tempo de trabalho da vida. A vida já é a trabalho. E aí ele vive vestindo a camisa, já que ele está preso a esse ambiente organizacional, né? E podemos imaginar que agora nessas políticas de home office, é bem provável que essa dinâmica do sequestro da subjetividade tende a se intensificar ainda mais. O indivíduo pode ficar ainda mais preso a esse ambiente organizacional, já que ele não precisa mais sair de casa para ir para a empresa. Ele se mantém dentro da casa, cumprindo a jornada da organização no sistema de internet home office, que ele não se desliga mais com a organização, né? Então isso é um sequestro da subjetividade. O indivíduo começa a perder a sua própria identidade, a sua identidade começa a se constituir enquanto eu da própria organização. Isso é muito perigoso, porque há uma alienação nesse processo. Eu já não consigo mais fazer crítica, já que a minha identidade foi constituída a partir da organização. Só que a organização, ela é uma abstração, né? Ela não existe enquanto um ser, né? E aí, quando essa organização, enquanto abstração, diferente de mim, que sou um ser, não me vê como útil, ela me deleta. E aí como fica a minha identidade, né? Não é por menos que muitas pessoas entram em depressão porque dedicaram uma vida a essa organização, vestiram a camisa e foram jogados a olho da rua, faltando poucos anos para se aposentar, né? E se sentindo completamente descartáveis. Então, os estudos de Jaume-Jacques, Max Pagés, que nós comentamos em videoaulas anteriores, mostram muitas vezes como esse ambiente organizacional é o ambiente de uma doença psíquica, né? Não quer dizer que o indivíduo não tenha que ser produtivo, mas quando ele não começa a compreender que esse é um discurso que que pode captar a sua subjetividade, esse indivíduo começa a se perder o eu e se torna, consequentemente, um fenômeno de uma própria seita, né? Que ele abre mão da sua vida em prol desses objetivos organizacionais aí, né? Merece, por fim, uma observação, que é um paradoxo muito interessante nessa dimensão aí, que é a própria questão da crítica, né? Hoje as organizações defendem que os indivíduos têm que ser reflexivos, que eles têm que ser proativos, que eles têm que ser críticos. Só que, como ser crítico numa estrutura em que, se você for crítico, essa dimensão crítica pode desestabilizar a própria estrutura, ou seja, né, como ser crítico ao ponto de criticar a própria estrutura alienadora de grande parte dessas organizações. Então é um paradoxo muito interessante nesse processo, que olha, o indivíduo tem que ser crítico, mas ele não pode ser crítico o suficiente para criticar a própria estrutura. Porque se ele começar a criticar a própria estrutura, ele, consequentemente, poderá ser demitido, né? Então, até um paradoxo dessa discussão da própria criatividade, quando a gente trata dessa dimensão de vestir a camisa das organizações aí. Bem, e agora eu vou tomar aqui a minha Heineken livre das minhas camisas de forças. Obrigado, pessoal.